você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno. Hoje eu separei uma aula diferente para vocês. Hoje eu vou retratar com algumas figuras, algumas imagens. Eu separei também alguns esquemas para que vocês possam fazer essas anotações no caderno de vocês. Só para contextualizar a aula anterior, estávamos falando de um sistema feudal. Era uma sociedade teocêntrica, onde que Deus era o centro de tudo que acontecia. Se as pessoas nasciam pobres, era porque Deus queria assim. Se você perdeu a aula anterior, volta e assiste, porque a gente retratou um pouquinho sobre a era medieval do século XII, século XIII, para que vocês possam entender essa questão do trovadorismo, como que surgiu. Então vamos lá? A poesia dos trovadores. Lembrando que esses posts encontram-se no feed do Instagram Português Sem Sair de Casa. Então lá tem como vocês salvarem, né? E para que vocês possam depois lembrar desses tópicos que eu estou separando aqui. A gente tem que lembrar também que a poesia na língua portuguesa começou ao som do instrumento musical. Isso mesmo, ao som do instrumento musical. Não sei se você já imaginou, né? Ou se já se perguntou como que surgiu a poesia, mas foi exatamente dessa forma, através dos sons, da música. Isso porque, né, fora já do contexto da Igreja Católica, que ditavam a cultura oficial, havia a produção de uma cultura popular. Então, se vocês pensavam que naquela época não havia um divertimento, muito pelo contrário, existia sim. Assim como nós, né, nos adaptamos. Hoje, agora a gente está vivendo essa época da pandemia, a gente se diverte em casa assistindo as lives, né? Então, naquela época, eles se divertiam através das músicas e dos instrumentos musicais, e foi exatamente desta forma que surgiu a poesia. Vocês podem observar, eu separei para vocês a cultura oficial sacra e a cultura popular profana. A cultura oficial sacra, ela era produzida pela igreja, a língua oficial na época era o latim e a finalidade era catequética e pedagógica. Já a cultura popular profana, ela era produzida pelos saltimbancos e trovadores, e a linguagem era popular, né, que era o galego, o português, e era voltada para a diversão da corte. Bom, sendo assim, nossos primeiros poetas foram os músicos. E damos o nome a esses músicos, nada mais, nada menos do que trovadores. Isso mesmo. Então, sabemos que foi ao som do instrumento musical que surgiu as poesias e o nome trovadorismo, porque os músicos naquela época chamavam-se de trovadores. Bom, o trovadorismo, então, ele se refere à poesia dos trovadores, ou seja, ao poema feito à base dos instrumentos musicais. Por isso, a música e poesia são a mesma coisa. Anotem isso no caderninho de vocês, por favor. Música e poesia são a mesma coisa. Lembrando que estamos falando do século XII e do século XIII. Então, naquela época, a poesia era igual a música. E é exatamente por esse motivo que se originou-se o nome de cantigas. Ou seja, as cantigas, as músicas, né, que eram compostas na época, eles deram o nome de cantigas. E para que vocês não possam ficar confusos, eu separei aqui para vocês outro postzinho bem dividido para que vocês possam compreender essas cantigas. Porque elas foram divididas em duas temáticas, sendo uma amorosa e uma de deboche, uma para esculachar mesmo. Então, damos o nome de líricas amorosas, as cantigas de amor e as cantigas de amigo, e as cantigas satíricas, as de deboche, as de esculacho,
damos os nomes de cantiga de escárnio e as cantigas de maldizer. E vai ficar para a próxima aula, aula 3, eu explicar um pouquinho mais sobre as cantigas de amor e as cantigas de amigo e as cantigas de escárnio e a de maldizer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um coraçãozinho, compartilha com seus amigos e beijos e até a próxima aula.